Boa noite a todos. É com muito carinho que a gente começa mais uma live do curso técnico em Guia de Turismo aqui do Instituto Federal de Santos Dumont. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, Juliana Viana. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Juliana, ela é turismóloga, proprietária da agência CI Intercâmbio e atua no mercado de intercâmbio desde 2004. Exatamente. Eu gostei muito dessa frase, Juliana. Já embarcou mais de 1.000 estudantes para diversas partes do mundo. Isso é incrível, né? Muito bacana. E hoje ela está aqui com a gente para compartilhar um pouquinho da sua experiência para a disciplina de agenciamento de viagens do curso, falando um pouquinho sobre a operação de agências de intercâmbio, os desafios e as oportunidades. Juliana, fica à vontade para complementar a sua apresentação e para falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Muito obrigada. Quem tiver dúvida, fiquem à vontade também de me interromper, de perguntar. É mais um bate-papo que fique algo bem dinâmico, que seja legal para todos, tá? Bom, como a Isabel falou, né? Eu sou formada em turismo, eu sou turismóloga. E é aquela coisa, né? Você faz um curso de turismo, você não tem muita ideia do que você quer fazer da vida, né? Você vai ali e eu acho que durante o processo do turismo eu fiz estágio em eventos, em hotelaria, a gente vai pipocando até se encontrar numa área, né? Eu tive uma experiência de intercâmbio muito nova. Quando eu tinha 6 anos, o meu pai é militar, foi transferido para trabalhar na Embaixada do Brasil em Pequim, na China. E ali eu fui alfabetizada em inglês, pequenininha, numa escola indiana. Eu era a única brasileira que falava inglês. E, quer dizer, a única brasileira que estudava na escola, né? E tinha gente do mundo inteiro. E ali eu morei durante 2 anos e meio, convivendo com pessoas de várias nacionalidades. E aquilo ali mudou a minha vida, para tudo, assim, né? Eu sou filha única, voltei para Juiz de Fora, e aí a gente fica buscando qual curso fazer, né? O que vai fazer da vida. Pensei em jornalismo, porque eu já sempre gostei de falar, então comunicação, ler, sempre foi algo que sempre me chamou a atenção. Mas eu tinha essa coisa do intercâmbio muito forte, assim. Quando eu tinha 16 anos, meu pai me mandou para o intercâmbio nos Estados Unidos também, que eu fiz um high school lá, que é o ensino médio, e voltei com essa experiência toda do intercâmbio. Então, falei, quer saber? Eu vou tentar fazer uma faculdade de turismo e vou ver qual é. Entusiasmei, sem saber muito bem como é que funcionava, porque a gente entra no curso um pouco de gaiato mesmo, a gente não sabe o que vai fazer, né? E eu lembro que eu cheguei a ter um congresso para Fortaleza e eu empolguei com aquilo ali, entendeu? A gente não sabe nem muito o que você vai fazer da vida, mas aquilo ali. Só que eu tinha uma vantagem muito grande, que era o idioma, né? Eu já falava inglês fluente, eu já falava mandarim, que é algo que é super raro, né? Hoje em dia, a gente pegar alguém que fala tipo, mandarim. E eu estava estudando espanhol também. Então, eu terminei o curso de espanhol também, então eu falo, né, os 3 idiomas fluentes. E entrei para a faculdade e dali você vai quebrando cabeça e vendo o que você faz na vida, né? E aí, quando eu formei na faculdade em 2004, me falaram, tá precisando de uma pessoa para trabalhar numa agência, era aqui no Mister Shopping também, a Picorelli, até a Isabel, que trabalhou ali na Balde, deve conhecer, uma agência muito tradicional de turismo aqui de Juiz de Fora, que precisava de uma pessoa para trabalhar com intercâmbio. E aí me contrataram, eu sei entender muito bem como é que a gente ia trabalhar ali, só que era aqui no Brasil, como é que funciona isso? A gente tem agências, igual no agenciamento, né? A gente tem as operadoras. Então, você tem a operadora de turismo. Então, você pega lá, tem a CVC. A CVC é uma operadora, além de ser uma agência física, uma operadora. A gente tem a Soul Traveler, é uma operadora. Para aérea, a gente tem uma consolidadora. E existem as operadoras de intercâmbio, que são essas agências de intercâmbio, né, nacionais, que operam o educacional. Então, na época que eu comecei, a gente tinha um programa que hoje em dia ainda existe, mas a gente não manda tanto mais, que era para trabalhar nos Estados Unidos, chamava Work Experience. Você ia para trabalhar em hotel, restaurante, shopping, estação de esqui, cassino nos Estados Unidos durante as suas férias de final de ano. Então, tinha que ser estudante universitário, falar inglês intermediário e você podia ir para trabalhar nos Estados Unidos.
E eu comecei vendendo isso aqui em Juiz de Fora em 2004. No primeiro ano a gente embarcou, assim, 30 meninos. No segundo ano nós embarcamos 80 meninos. No terceiro ano nós embarcamos 120 meninos. Eu sei que em 2008 para 2009 foram 300 meninos nesse programa. E eu fiz esse programa em 2006 para 2007. Eu fui trabalhar num hotel na Flórida, a cidade chama Sarasota, uma cidadezinha pequena. Eu fui trabalhar no Ritz-Carlton, que é um hotel super tradicional, uma rede hoteleira super tradicional. E eu fui lá ter essa experiência durante os 4 meses também. Então, assim, eu acho que o principal do intercâmbio é muito isso, assim, eu bato no peito e falo, eu fiz, funciona muito, eu sou filha única, era mimada, não estava acostumada a ter o pai e a mãe sempre por perto, e o intercâmbio me abriu portas para muitas coisas. Então, se eu sou mais comunicativa, principalmente eu acho que a parte da comunicação, que hoje em dia os jovens deixaram de ter, né? Muitos só enfiados no computador, internet. Então a gente fala, olha, desbrava, o intercâmbio desbrava. É o novo exército, eu brinco com os pais aqui que é o novo exército. Você manda um moleque lá para passar uns apertos, entendeu? Coisa que muitos não estão acostumados. A gente tá mais velho, né? Eu tenho 41 anos hoje, mas a gente que é mais velho ainda passou uns apertinhos, mas essa geração agora não está acostumada a passar aperto, né? Então, aquilo ali, para mim, quando eu comecei a vender, que você começa a mandar as pessoas e você começa a lidar com experiências, que são experiências muito legais, que você escuta ali, o menino, eu escrevi um livro de tanta situação que já aconteceu e que eu acabei me apaixonando por aquilo ali. Só que assim, tem os prós e tem os contras, né? Por que não tem tanta agência de intercâmbio por aí? Eu estava falando com a Isabel isso antes, falei que em Juiz de Fora somos 3 agências de intercâmbio. Né? Você bota aí quantas agências de viagem tem aqui funcionando, sei lá, umas 100 deve existir aqui em Juiz de Fora, muita agência de viagem. Por que pouca gente trabalha com intercâmbio? Primeira coisa, precisa do inglês, né? Se sem inglês você não consegue, porque a gente tem toda uma documentação para tratar, tudo vem em inglês, a gente lida muito lá fora. Então, o inglês é um ponto que pega muito. As agências de viagem aqui em Juiz de Fora, praticamente ninguém tem inglês. Eu acho que ninguém tem inglês aqui. A gente, pelo que eu vejo o pessoal falar, eu acho assim, esse meio que a gente trabalha, esse meio do turismo, o idioma é muito importante. Você conseguir se comunicar com outra nacionalidade é muito importante, porque muitas vezes é eles que vão ter a grana para, né, o guia aí, é eles que vão ter a grana, vão ter interesse em vir viajar e passear aqui. Se você tem, você está na frente de outros, né? Então, quando eu formei que eu já tinha isso já foi um caminho muito bom para eu conseguir um trabalho, né? Começar a trabalhar nessa área, né? Então, assim, ali eu comecei a sentir como é que funcionava. E assim, quando dá certo, dá muito certo. Quando dá errado, dá muito errado também. Tem 1 milhão de histórias. O menino fica numa casa de família lá fora, não é um hotel. Então, pode ser que dê problema sim, pode ser que chegue lá a família não dê certo com o menino. E aí você não sabe como é que o cliente vai agir, né? Como consumidor aqui vai agir com isso. E muitas vezes eu lido com pais aqui que tem grana mesmo, assim, né? Gente, juiz, filho de promotor. Aí você reza uns 20 Pai Nosso que você tá mandando o menino e você não tem controle de como é que vai ser isso, né? Tipo, mas que eu vou ficar numa família lá nos Estados Unidos, no Canadá, como é que vai ser essa família? Não sou eu, Juliana, que defino essa família. Então, o aluno que fecha um intercâmbio, aqui nós temos vários, depois eu vou passar um slidezinho mostrando os que a gente tem, que são, hoje em dia tem uma opção, né? Mas, assim, vamos botar aí um high school, que é um ensino médio, que você manda menino de 14, 15, 16, né, até 17 anos ali para fazer o ensino médio. O menino fecha com a gente. Eu fechei um sexta, a menina vai para a Austrália. Ela vai em julho do ano que vem. Então, pensa bem, é 1 ano antes que nós estamos fechando o intercâmbio dela. Então, ela vai levar aí
Agora que ela fechou, ela vai iniciar o processo do intercâmbio. Aí tem um application, que é toda uma documentação que tem que preencher, carta de recomendação, um monte de operacional, aí tem que fazer o visto. E aí a família que ela vai ficar vai sair lá mais para perto dela viajar. Então, se ela vai em julho do ano que vem, lá para maio a gente fica sabendo a família. Então, quer dizer, demora. Aí ela embarca, ela vai ficar mais 6 meses a 1 ano fazendo esse intercâmbio. Então, aí são 2 anos que a gente fica com os pais. Então, é um processo longo, é um processo moroso, é um processo que a gente cria uma relação com os pais muito próxima. E eu falo que isso aí é dom, entendeu? Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu gosto. Eu sou uma que, assim, me chama sábado de noite, eu atendo, me chama domingo à noite, eu atendo. Eu falo que eu não fiz medicina para não ter paciente me ligando, e o turismo tem muito pai de menino me ligando, mas eu sou mãe também, e eu falo isso, eu ajo como eu gostaria que agissem com um filho meu. Então, a gente tem que ter essa empatia. Não dá para ser um esquema muito comercial no intercâmbio, entendeu? Então, eu não me digo... eu tô sempre ali. E aí tem mãe que... E assim, hoje em dia, na época que eu fiz, em 99, eu fui para os Estados Unidos, quando eu ligava chorando para casa, meu pai falava assim comigo, para de ligar, é caro você me ligar. Então faz o seguinte, escreve uma carta para mim com o seu problema e me manda, que eu vou ficar sabendo o que está acontecendo. E eu começava a escrever, quando chegava no meio da carta, eu já não levava da carta nenhuma, que acaba que a gente, naquela época era isso, hoje em dia não é assim mais que funciona, né? Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, e o WhatsApp é imediato, né? Você está chateado, naquele mesmo segundo você vai mandar uma mensagem para o seu pai. Pai, eu tô triste aqui, aconteceu isso. E ali, às vezes, o adolescente... E quando eu falo adolescente, tá, gente? Hoje em dia, o adolescente, ele já tá um pouquinho mais velho do que a gente imagina. Eu tenho adolescentes aqui de 30 anos, que nunca andaram de ônibus, que nunca pagaram uma conta, que me assusta até muito mais, às vezes, do que o de 15 que aparece aqui. Porque às vezes eu tenho um de 15 mais independente do que muito de 30. Sabe, a gente está com uma geração muito estranha, né? Esses dias eu vi uma palestra falando sobre isso, sobre a geração Z, né? Que na época, há uns anos atrás, qual era a expectativa de vida? 60 anos. Quando você estava com 20, você já falava assim, eu tenho que dar um jeito na minha vida, porque já foi 1/3 da minha vida embora. Então, eu tenho que constituir família, eu tenho que casar, eu tenho que não sei o quê. E hoje em dia, não. O palestrante deu um exemplo disso. Eu tenho um menino de 5 anos. Ele falou, a estimativa de vida de uma criança de 5 anos hoje vai passar dos 100 anos, vai ser 130 anos. Então, qual que é 1/3 da vida dele? É ali que ele vai começar a querer sair de casa, que é muito mais tarde que a gente. Então, assim, a gente aqui lida com situações muito diferentes de quem lida só com o turismo, que fechou hoje mesmo. Aqui na CI eu vendo turismo também. Eu tenho uma mocinha que só atende intercâmbio junto comigo, e eu tenho uma outra que atende o turismo, a Tati. A gente mescla os dois aqui. E a Tati fala, não, chegou aqui, eu vi, não senti muito, vamos viajar mês que vem. Mês que vem você já se livrou da pessoa, né? Mês que vem a pessoa já foi, já voltou, vai viajar 5 dias ali, tá tudo certo. O intercâmbio, o buraco é mais embaixo, entendeu? A gente lida com situações ali, e isso me fez, assim, dependendo do intercâmbio, a gente tem parceria até com a psicóloga, que dá um treinamento para os meninos, de como é que vai ser quando chegar lá. Às vezes não é o menino que precisa de ajuda, às vezes é o pai do menino que precisa de ajuda, entendeu? Que às vezes o menino tá bem, mas o pai não tá, sabe? Então, tem todo esse lado emocional ligado, porque nós estamos lidando muitas vezes com adolescente. E assim, agora, pós-pandemia, a gente manda aqui galera para estudar inglês também. Então, se você não fala nada de inglês, você pode ir estudar 1 mês, 2 meses no Canadá, 2 semanas. A partir de 2 semanas você já pode ir. E antigamente a gente mandava a galera assim, de 20 anos, 18, 20, 22, para estudar. Pós-pandemia, a gente teve tanto caso de divórcio que mudou o perfil do público nosso que vai fazer intercâmbio agora. Então, a gente está com muitas opções de 40 mais, que é a galera dos 40 anos que separou na pandemia e que está aí na pista, e está querendo experiências novas.
E essa galera ela é muito mais despachada do que o de 30, sabe? E agora eu estou inovando mais ainda. A gente está com um grupo de senhoras indo estudar espanhol no Chile, tudo acima de 60 anos. Eu tenho uma senhora de 75, super para frente, que querem ir lá e ter essa experiência de fazer um intercâmbio 2 semanas. Vão com o professor de inglês, vou botar visitas vinícolas, as senhorinhas todas fazem pilates, então são todas super para frente e a gente percebe que mudou o público, que a gente passou a atingir pessoas mais velhas que estão dispostas a ir para lá. E você chega lá para estudar, você lida com gente do mundo inteiro. Então, tem russo, tem alemão, tem sueco, tem japonês, tem chinês. Então, você faz um ciclo de amizades ali que é muito legal. E você vai para estudar. A gente tem algumas opções para quem quer estudar e trabalhar também. Então, assim, como é que funciona isso? A gente tem vários fornecedores lá fora que recebem esses intercambistas. Quando é para estudar inglês, ou espanhol, ou francês, a gente tem as escolas de idioma nesses lugares. Como se fosse um cursinho de inglês que nós temos aqui em Juiz de Fora. Vamos botar aí CCAA, Brasas, FISC, sei lá, um cursinho desse. É mais ou menos isso que a gente trabalha em parceria lá fora. Então, a gente tem as escolas que recebem essas pessoas do mundo inteiro e que você vai para lá para aprender o idioma. E dali eles fazem toda uma programação, a carga horária é mais puxada. Geralmente 1 mês de estudo lá fora equivale a 6 meses aqui no Brasil estudando, comprovado. Pelas circunstâncias, você pode ficar em casa de família. Então, assim, a gente hoje em dia tem um leque de opções de intercâmbio que antigamente não tinha. Antigamente era só aquele menino de 15 anos que ia ficar 1 ano e ponto final. E hoje em dia não. Hoje em dia você tem aí desde um trabalho voluntário na África do Sul, que você vai para amamentar bebê-leão, até um au pair, que você vai ser babá lá fora, que tem um intercâmbio mais barato. Esses de estudar, e aí de estudo a gente tem inglês mais dança, inglês mais vinho, inglês mais surf, inglês mais aula de... Criam um monte de alternativas para a galera. Quem faz medicina tem inglês para a área médica, para quem faz direito tem inglês para a área que é o Law Experience, que é para estudar a parte de direito. Então, assim, tem uma coleção de opções para quem pensa em ter essa experiência. Alguém aqui tem vontade de fazer intercâmbio? Eu não estou perguntando quem tem dinheiro, estou perguntando quem tem vontade. Vocês querem me falar? Ó, Fernanda levantou. Eu tenho. Pois é, porque quem trabalha nesse ramo que é a que a gente trabalha, assim, eu acho que o mínimo que a gente tem que ter é vontade de viajar, né? Viajar da forma que for. Vamos lá, vamos fazer uma viagem aqui do lado, mas eu acho que essa vontade de sair, de conhecer coisas novas, de encarar coisas novas, eu acho que daí define quem tem condição de trabalhar com o turismo e quem não tem. Então, assim, muita gente que formou comigo na faculdade, hoje eu tenho amigas que acabou fazendo odonto, virou dentista. Foram poucos os que seguiram na área do turismo, sabe? Porque justamente por isso, a pessoa não quer lidar tanto com o público, ou não se liga tanto em viajar. E tem muita coisa legal para se fazer por aí, né? Tem muitas opções bacanas aí para viajar, para mesclar uma coisa com a outra, para conhecer pessoas, porque acaba que assim, quando você sai para fazer um negócio desse, você acaba fazendo um ciclo de amizades muito diferente que você faria se fosse só turismo. Você vira um cidadão daquela cidade, né? Então você vai ficar ali durante 2, 3, 4 semanas, ou 6 meses, ou 1 ano. Então você mora naquele lugar. Então acaba que as amizades que você faz, elas são mais consolidadas. E isso traz muitas oportunidades para quem vive isso lá. Então, assim, a gente tem alguns países que é permitido trabalhar e estudar, como é o caso do Canadá, a África do Sul, a Dubai, a Irlanda, a Austrália,
Nova Zelândia e Malta. São os países que, por lei, fazendo uma quantidade de tempo de estudo, o visto te permite trabalhar, estudar e trabalhar legalmente. Então, tem muita gente que procura a gente e a gente percebe, assim, por exemplo, alguns países que a gente mandava muito, a Austrália. A gente manda muito para a galera estudar e trabalhar na Austrália. Mas, do meio do ano para cá, a Austrália fechou as portas para quem tem mais de 35 anos para esse tipo de programa. Eles estão mais enjoados com o processo de visto, porque eles estão percebendo uma movimentação de imigração de gente saindo daqui do Brasil, indo lá fazer e não voltando mais, seguindo a vida lá. Então, eles estão mais restritos com a Austrália. A Nova Zelândia, a partir de 1º de outubro, também vai começar a fechar um pouco mais as portas para esse tipo de... Pode perguntar, Fernanda. E esse trabalho é a partir de qual idade? Tem que ser acima de 18 anos para poder trabalhar e estudar? Acima de 18 anos e tem que ter o inglês intermediário. É o que eles pedem, entendeu? Para você poder estudar e trabalhar lá. Você, por exemplo, assim, Austrália, acima de 14 semanas de curso de inglês lá, é permitido você trabalhar legalmente. Você pode trabalhar desde o primeiro minuto que você chega. São 20 horas semanais. A Irlanda, que eu mando muito, porque a Irlanda não precisa de visto. Então, a Irlanda a gente manda demais. Acima de 6 meses de curso de idiomas, você pode trabalhar legalmente na Irlanda. Aí tem algumas regras para isso. Você tem que levar uma quantidade de dinheiro para entrar no país, entendeu? Tem algumas regras. A gente está sempre atualizando para a gente entender qual que é a regra, porque está sempre mudando, entendeu? Nunca repete. O Canadá te permitia ir para trabalhar se você fizesse um curso de idiomas apenas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que fazer como se fosse um técnico, igual vocês fazem. Lá tem os técnicos, ou os colleges, chamam college, ou as universities. Se você faz os técnicos, é permitido você trabalhar legalmente no Canadá. E aí eles falam assim, mas aí nesse caso precisa ter um inglês melhor. Se você não tem esse inglês, é possível você fazer um curso de inglês antes de ir. Aí existem umas provas até online para você fazer. A pandemia criou intercâmbio até online. A gente tem uma escola no Canadá que a gente trabalha, que ela oferece um curso online antes da pessoa ir. Então, até isso dá para fazer. Da mesma forma que nós estamos aqui sentados, existe essa aula com pessoas do mundo inteiro. Entendeu? Entendi, obrigada. Vai lá, Ricardo. Pergunta. Oi, Juliano, boa noite. E ao contrário, né? Tem procura, né, de pessoas de fora para fazer intercâmbio aqui no Brasil? Isso existe? E se existe, como é que eu faço, por exemplo, para me querer credenciar para receber, né? Pois é, existe. A gente na CI tem um programa chamado IAEST, que é um programa da BIP, que é uma organização, uma ONG. A CI, nós somos, eu não entrei nessa parte, mas nós somos uma franquia aqui. São 120 lojas no Brasil e no exterior. A matriz da CI fica em São Paulo. E na época, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu trabalhava numa outra agência de intercâmbio, que não era CI, e eu era funcionária e resolvi abrir uma agência para mim. Em 2009, eu abri a CI aqui. Visitei algumas agências, algumas empresas que poderiam, né, a gente poderia comprar a franquia. Eu comprei a franquia da CI para exercer aqui em Juiz de Fora. E a CI surgiu com esse programa, que chama Incoming, que é um programa que você envia e também eles recebem para estágio aqui no Brasil. Eles tinham até a opção de... Eu até tive um menino que eu recebi aqui para high school, para vir fazer o ensino médio. Eu tinha que arrumar para ele, eu cheguei a arrumar para ele uma escola aqui em Juiz de Fora, que era uma escola particular, não podia ser escola pública. Aí eu fui numa escola e consegui uma bolsa para ele, para vir. E ele ficou numa casa de família de alguém da escola que quis receber. Mas é muito raro a gente receber o high school aqui no Brasil por vários motivos. O primeiro é o português, que é uma língua muito difícil de falar, assim, né? Então, a gente acaba não tendo tanta procura para cá. O que a gente tem de procura é o estágio para cá. Então, por exemplo, assim, depois eu passo para vocês aí, eu posso passar para a professora, que ela pode mandar o link da BIP, que é uma ONG que caminha junto com a CI, e você faz o cadastro para receber esse estagiário. Geralmente na área, por exemplo, assim,
lá no Ibit Projeto, por exemplo, a dona do Ibit Projeto, uma das gerentes, que a Raquel estudou comigo lá em Santos Dumont, ela é uma que fez o cadastro para receber estagiário de fora. Então, vem alemão, geralmente nessa área ambiental, né? Mas não pode ser de graça, tem que pagar um salário mínimo para a pessoa vir. Esse um salário mínimo, eles entendem que tem a parte da acomodação, tem umas regras lá para você poder receber uma pessoa aqui, entendeu? Mas um high school, por exemplo, que a gente manda, né? Porque aqui na CI mesmo, a CI mesmo que eu só trabalho mandando. Eu não trabalho recebendo. Eu tive esse caso desse intercambista, que acabou que depois disso a gente não teve mais, assim, não foi para frente esse projeto de trazer o menino para cá. Então, a gente mais manda mesmo, entendeu? E não. Tá ótimo. Era só curiosidade mesmo. E eu sinto muito assim, por exemplo, a gente dá preferência para mandar para países seguros, né? Então, a gente vai, eu falo com os pais aqui, tem pai, eu não tenho coragem de mandar meu filho. Eu falo, olha, nós estamos falando do Canadá, de uma cidadezinha pequena no Canadá, de uma Austrália, uma cidadezinha pequena na Austrália. Países bem que a gente vai ficar bem tranquilo de mandar, sabe? Mas principalmente aqui em Juiz de Fora, eu tomo um cuidado muito grande com isso, de não ficar mandando para grandes centros, porque a gente sabe que, principalmente adolescente, né, a chance de se perder é maior, né, do que uma cidadezinha pequena, menor. E assim, como eu trabalho com isso há muitos anos, eu viajo muito para conhecer essas escolas. Então, eu fui a convite do governo australiano, fiquei um mês visitando as high schools na Austrália, voltei agora, tem 3 meses da Nova Zelândia, fui a convite lá, eu fui a representar a CI mundialmente lá na Nova Zelândia, conhecer as universidades e escolas, e high schools, universidades e escolas de idioma. Já ano passado fui no Canadá, conheci as escolas também, já fui 3 vezes ao Canadá. Então, assim, eu viajo bastante por trabalhar aqui na CI. Então, assim, quem me segue no Instagram, depois se vocês quiserem me seguir, Juviana CI. Tem o da CI também, daqui de Juiz de Fora, que é Intercâmbio e Viagem JF. E tem o meu pessoal, que eu sempre estou postando viagem aí. Agora, final do mês, eu estou indo para a Califórnia visitar a escola também. E aí o pessoal fala, nossa, a vida da Juliana é muito boa, só posta foto viajando, saltando de bungee jump, mergulhando com tubarão branco lá na África, quem vê fica enlouquecido. Eu falei, mas ninguém vê os tombos que a gente leva, entendeu? Eu não tenho folga. Eu fui numa festinha sábado de noite com meu marido e meus filhos, festinha de criança, eu estava embarcando um monte de menino para o Canadá. Eu fiquei o tempo todo lá de fora, da festinha, resolvendo questão, e mãe me liga, e menino me liga, e não sei quem me liga. Então, a gente fica ali ligado, assim, é muita responsabilidade, sabe? Uma área do turismo que envolve muita responsabilidade, porque a gente lida ali com adolescentes, né? Então, assim, esses dias aconteceu uma situação, não foi comigo, foi com uma outra CI, uma outra unidade da CI, a gente tem um grupo de franqueados que a gente se fala. E aí, um dos franqueados falou assim, gente, aconteceu uma situação, foi semana passada, aconteceu uma situação aqui, a gente teve os embarques do Canadá, a menina, filha de um cara muito rico da cidade deles, foi fazer o intercâmbio, chegou lá, ficou numa casa de família e botaram ela para dormir num sofá-cama. E explicaram para a menina que era provisório, que ela ia ficar durante pouco tempo ali, mas lá no Canadá tem as casas e eles têm mania de botar os intercambistas no porão. A gente fala porão, é muito feio, mas é o basement deles. É como se fosse uma parte paralela à família. Ela vai ter contato, mas tem essa parte embaixo. O pai da intercambista, muito rico, entrou com segurança dentro da unidade da CI, com uma arma armada, apontou para a dona da CI e falou assim, eu quero que mude a casa da minha filha agora, com a arma apontada na cara dela. Você imagina a situação. E aí, a gente com fuso horário, manda mensagem e a gente não consegue resolver um negócio na hora, a gente tem um fornecedor ali, e ela avisou o marido que era sócio dela, o marido tentando entrar do lado de fora, o cara não deixou ela entrar, falou que foram assim, horas de desespero, entendeu? É algo que foi muito difícil a gente imaginar, porque nunca passei por algo nesse sentido, a gente já passou por algumas pressões psicológicas aqui
mas você está lidando com o filho de uma outra pessoa, né? E você não sabe qual é o ponto da loucura dessa pessoa, a menina. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? A casa era... Qual era o nível da casa, né? Porque eu já tive mãe que me ligou surtada porque a casa tá suja, né? Chega lá, a casa tá suja. A gente não tá lá para limpar a casa. Então, a gente não sabe qual é o padrão da casa que vai mandar. O que a gente sabe aqui é o seguinte, como eu visito muitos fornecedores, eu tenho um acesso muito aos fornecedores desses anos todos que eu trabalho, eu sei para quem eu posso gritar. Então, por exemplo, eu tenho uma fornecedora na Austrália que é muito minha amiga. Qualquer situação que acontece, eu tive uma menina que operou de apendicite ano passado e ela ficou lá do lado da menina, deu um super suporte, porque pode acontecer. Então, eu tendo a mandar para onde eu sei que se der um BO, porque BOs acontecem, a gente sabe como é que a gente vai, com quem a gente vai gritar lá fora, né? Porque não é só... E assim, a CI Matriz, ela me tem alto nível, assim, justamente por isso. Porque eu quase não aciono São Paulo. São Paulo tem um operacional que a gente passa, que tem um prédio só cuidando disso. Mas como eu já lido muito com os fornecedores direto, a pandemia também me estreitou muito isso, eu utilizo muito eles. Então, tudo que eu preciso, eu grito direto mesmo. Eu passo o telefone e ligo lá no Canadá, falo, olha, eu tô com essa situação aqui, eu preciso que resolva, sabe? Mas a gente precisa de paciência, porque se o pai chega aqui, senta na minha frente e fala assim, eu só saio daqui na hora que resolver, não vai acontecer, entendeu? Porque é moroso, tem um prazo para mudar, você tem que arrumar uma nova família. Não é um hotel que você cata a pessoa e bota num outro quarto, entendeu? Então, é bem complicado. Então, eu acho que é exatamente por isso também que muita agência de turismo não dá conta, entendeu? A CVC foi uma que há pouco tempo começou a vender intercâmbio. Acho que foi logo depois da pandemia ou foi antes? Eu não me recordo. Acho que foi antes da pandemia. Vamos começar a vender intercâmbio. Eu ri. Falei, vai lá, boa sorte. Vai lá, boa sorte. Estou esperando esse momento de ver a CVC vender. Porque a CVC é tudo muito automático. Você tem um sistema ali que você lança as coisas. Automático. E aí eles botaram uma menina que era muito fera, nacional, de intercâmbio, e ela montou uns pacotes, né? Porque eles estão acostumados com pacote, né? Aquele pacotinho ali, gramado ali, né? Ó, transfer, hotel, né? E tá acostumado com aquilo ali. Então, na hora que a gente viu, eu falei assim, não vai dar, mas não vai dar certo mesmo. Porque não é só isso. Tem um pós-venda ferrado. A gente tem um pós-venda muito grande. Então, às vezes eu tenho franqueada CI que brinca, fala assim, eu quero vender a CI e eu quero comprar uma coisa de picolé, para a pessoa tomar picolé na minha frente e ir embora, jogar o palito embora, porque a gente nunca mais tem pós-venda. Porque aqui a gente tem muito pós-venda. Mas da mesma forma que a gente tem pós-venda, a gente tem os pós-vendas maravilhosos, que são os meninos que vão, os menininhos, e que volta com 2 metros de altura, super independentes, super bem relacionados. Eu tive uma mãe, até eu estou para postar agora um depoimento dela, que super simples, vendeu tudo que ela podia, o menino foi lá, o menino está com 28 anos, o menininho dela, né? E o menino virou outro, era super agarrado na barra da saia, então tá com uma experiência de vida muito bacana, sabe? Tem vezes que eu tava no chimarrão almoçando aqui, chegou o garçom, falou, eu tô indo fazer intercâmbio com você, eu parcelei em 10 vezes, tô indo trabalhar. Então, assim, a gente vê muita coisa legal que a gente fala assim, cara, vai mudar a vida dessa pessoa. Entendeu? Então, assim, me emociona. Cada depoimento positivo que a gente escuta, a gente deleta os problemas antigos, entendeu? Todos os perrengues que a gente já passou e foca naqueles ali. Então, é uma cachaça mesmo. A gente fica viciado em trabalhar com o intercâmbio por conta disso. Mas tem que gostar, né? Não é todo mundo. Eu tenho estagiário que entra aqui, inclusive eu estou em busca de um estagiário novo aqui, que entra, fica 2, 3 meses, depois sai fora, não aguenta pressão. É a nossa geração dos 20 anos aí, que eu falo que a turma que trabalha comigo, que tem 40, aguenta muito mais. Não sei qual a idade da turma aí, eu sei que tem uns mais velhos, mais novos, mas é um pessoal bem mole, sabe? Mas o quê? Mais dúvida que vocês têm, gente? Pode me perguntar. Eu tenho um monte, mas eu não sei se você quer. Vai lá, Fernanda. Então, Ju, eu sempre quis fazer intercâmbio, né? Sempre gostei muito de viajar, quis fazer nessa faixa etária aí que você fez, de 15 anos, mas meu pai nunca teve condição, então não fiz. E hoje eu até coloquei que eu tenho vontade, mas eu não tenho mais vontade de fazer intercâmbio. Tenho vontade de viajar a lazer, nada para poder trabalhar e estudar fora. Só que eu tenho 2 filhas.
uma de 13 e uma de 12. E eu penso para elas. Tenho essa preocupação também dessa geração nova, né, do aperto que elas vão passar, mas isso é importante, passar esse aperto. E essas casas e depois a gente conversa sobre essas possibilidades, porque está chegando aí os 15 anos delas, quem sabe não encontra alguma coisa, né? Pela hora da morte, né? O intercâmbio está valendo muito mais a pena, né? A gente, o que eu falo, hoje em dia a gente tem intercâmbio desde a família. Por exemplo, assim, eu tenho um familiar, eu quero fazer com meus moleques ano que vem. Eu tenho um menino de 5 e um de 9. E a gente tem como ir todos juntos para estudar durante 3 semanas, assim. É hora que você já começa a soltar o menino até um teen, que é tipo de 12 anos, a gente já consegue mandar para 3 semanas com um grupo, né? Janeiro e julho. E tem o high school, que eu sou fã, é o que eu sou referência aqui de fora do high school, justamente por isso, porque eu conheço, já visitei. Mas o high school também pode ser a partir de 2 semanas? Não, o high school... Tem que ser 6 meses. 5 ou 10 meses. Aí 6 meses ou 1 ano. Mas que financeiramente ele é mais barato do que se a gente botar o de 3 semanas. Tem pai que fala assim, não, eu quero mandar para 3 semanas. Tudo bem. A gente tem 3 semanas, por exemplo, em todo janeiro e julho nós temos embarque. Sempre tem uma opção. Depois você olha no nosso coisa, a gente tem os embarques, que são os embarques que a CI faz nacional. Uhum. Todos saem de São Paulo. A gente tem Inglaterra, com Paris com Euro Disney, a gente tem Canadá, a gente tem Estados Unidos, a gente tem Malta, a gente tem Dubai. Dubai é super legal de Dubai. E aí tem intercâmbio de 20 mil reais, mais ou menos, a média, uns 20 mil, vai até 40 mil, mais ou menos, depende do país, entendeu? Uhum. 3 semanas. Eu tenho high school de 6 meses por 50 mil reais. E o high school substitui a... High school não perde o ano. Escola Nacional? Médio não perde o ano. Você pode, se fizer o semestre ou um ano, você não perde o ano, entendeu? Ah, entendi. Então, depois a gente vai conversar, talvez seja uma oportunidade. Vale. Igual tem pai que fala assim, nossa, eu preço um carro. Eu falo, cara, não dá para comparar, meu filho. Olha só, o carro desgasta. Isso aí, então, mas essa estimativa, por exemplo, criança, entendeu? 20 mil é um processo, eu sei que é uma estimativa, mas, por exemplo, seria um processo inicial, ainda teria um custo mensal também. Não, aí o high school, a gente tem aí, você está falando o quê? Dos 3 semanas? Não, o high school de 3 semanas é possível? Não entendi. Não, então. De 5 meses. O de 5 meses. De 5 meses. Eu tenho um programa nos Estados Unidos, 1 ano por 50 mil reais, 55 mil reais, assim. O high school. Agora, o teen, que é o mais curtinho, a gente tem 20 e poucos mil, que é o Canadá, eu acho que Dubai, eu não sei de cabeça, assim. A gente tem uma opção de grupos acontecendo, entendeu? Acaba que é mais ou menos, até mais barato, dependendo, de uma viagem para Disney, por exemplo, de 15 anos. E com uma experiência muito melhor, né? Não tem comparação, gente. Os meninos chegam lá, fazem uma prova de inglês, eu brinco que eles voltam falando, vai se fuder em 12 línguas diferentes, desculpa, falei falar. Mas em 12 línguas diferentes, porque eles chegam lá e eles lidam com o russo, com o alemão, com o italiano, e aí lidam com as nacionalidades diferentes. É muito legal. Eu já levei grupo, eu fui para a Inglaterra com um grupo do Colégio Militar aqui, eles sempre fazem conosco. Carmo, Colégio Carmo aqui de Fora. E aí, assim, eles voltam com outra cabeça. 3 semanas para esses meninos já é muita coisa. E aí ficam ou em casa de família ou dentro da própria escola. Depende do intercâmbio. Tem intercâmbio que mora dentro da própria escola e tem intercâmbio que fica em casa de família, entendeu? Geralmente essas casas de família recebem pela primeira vez ou tem experiências anteriores? Não, já estão acostumadas. Esse de curso de idioma é igual uma pensão. Eles têm um quarto na sua casa, inclui o café da manhã e o jantar. Mas você não tem aquela relação com a família. Eles têm essas escolas que recrutam, entendeu? Que fazem o cadastro dessas famílias e que recebem. Então, nada através da gente. É a própria escola. E, por exemplo, assim, quando eu mando, por exemplo, vamos lá, o grupo do Colégio Militar, nós fomos para Bournemouth, que é uma cidadezinha no sul da Inglaterra, pequenininha. Aí tem as famílias lá, os meninos ficavam cada um na sua casa de família e ia para a escola. Aí tinha o horário da aula na parte da manhã e na parte da tarde eles têm atividade com os meninos. Aí tem esporte e no final de semana tem os passeios. Então, todo final de semana a gente foi a Oxford, a gente foi a Londres, a gente foi a Stonehenge. Então, a gente fazia os passeios ali em volta com eles, entendeu? E tem um líder tomando conta disso tudo. Então, assim,
Em vez de você mandar para a Disney, que é só consumo, né? Porque na época que eu fui para a Disney não era assim. A Disney, na época a gente voltava com uma camiseta da Minnie e uma blusa da Hard Rock. Era fino, a Minnie debaixo do braço. Hoje em dia, não. O menino volta, a menina que trabalha comigo que falou, eu fui levar minha filha de 8 anos, ela queria ir para um Walmart, ela não queria ir para a Disney, sabe? Isso é muito triste, né? Porque, na verdade, perde o foco do que é a viagem, que é comprar. Então, esse esquema que a gente faz é o esquema que o menino vai para a sala de aula estudar inglês. A minha filha, ela fala muito isso. Elas não têm tanta vontade de Disney assim. E a de 13, ela fala que tem vontade de viver uma vida americana. Isso aí. Viver uma vida, assim, talvez seja isso. O ir no mercado, o ter ali a convivência, aquelas coisas que vem em série, em filme. E acha que é uma maravilha, né? E vai passar um aperto. Inclusive, o Ricardo, que está aí, ele deve estar com elas lá agora. O Ricardo, coloca elas aí para assistir a live. Não é muito legal. Eu falo assim, às vezes tem menino, que aqui eu vejo tudo. Eu vejo, às vezes, o menino me trazer o pai pela mão e fala, pai, por favor, me deixar aí e tudo. E eu vejo ao contrário, às vezes o pai trazer o menino pela mão, sabe? Porque fala, não, esse menino precisa dar um jeito na vida, esse menino não quer saber de nada, ele só fica, não quer saber. Então, assim, eu vejo dois lados, assim, né? Quando dá match de todo mundo querer, é muito legal, sabe? No minuto que eu soube que eu ia ficar, que eu fiquei grávida, eu fiz a poupança do intercâmbio dos meus filhos. Não tem opção, entendeu? Porque a gente vê o crescimento deles. A gente vê a diferença de pensamento. Porque hoje em dia, eu acho que eu sempre falo isso com os pais aqui dos meninos, né? Não sei vocês, mas vamos botar aí, na sala de aula de vocês, sempre tinha aquele CDF, aquele melhor aluno. Quem é o que está melhor hoje? É o que era o melhor aluno ou era aquele cara que era mais virão? O intercâmbio faz o menino ficar virão. Então faz ele falar, o que não fala passa a falar, porque não tem opção dele deixar de falar, porque não tem ninguém para falar por ele. Ele passa a se virar, ele passa a ter que pegar um ônibus sozinho para fazer as coisas, para ir para o colégio. Então essa coisa que hoje em dia virou um bicho de 7 cabeças. É uma geração que não pega ônibus, sabe? Então a gente bota num país mais seguro para passar esses apertos aí, entendeu? Para sentir saudade de casa. Aí a gente pede aos pais, não. Aí eu peço a eles para não ligar tanto também, né? Para não ficar enchendo o saco do pai e da mãe. Mas a gente tenta monitorar ali e eles ficam super felizes. Hoje, se vocês olharem meu perfil lá, tem do intercâmbio de JF, né? Intercâmbio de viagem JF, tem uma mãe lá que falou: nossa, ele já me mandou foto do quarto. O quarto nunca vi um quarto tão limpo dele, tão arrumado em 17 anos de vida, sabe? Então, essas coisas que emocionam a gente e que me faz querer trabalhar com o que eu trabalho, sabe? Não é todo mundo que curte, né? Como eu tô falando, se eu for contar o festival de perrengue aqui, vocês choram comigo juntos, entendeu? Porque claro que tem história triste para contar, entendeu? Porque a gente lida com o ser humano. E eu falo isso com os pais, eu nunca vou poder virar para você e falar assim, olha, a família que ele for vai ser perfeita. Não posso. Eu posso falar o seguinte, se não for perfeito, nós vamos ver o que nós podemos fazer. Pode ser que tenha que fazer um ajuste e melhorar, e se não for, nós vamos mudar de família. Mas eu não posso garantir que para onde ele vai ser assim, igual é um turismo, que a gente vai abrir ali a tela e vai mostrar a foto do quarto. Mesmo assim, pode ter... Também não tem como garantir. Eu tenho uma agência de viagem e a gente nunca garante a perfeição. Impossível. Porque não depende da gente, né? Depende dos terceiros e tudo. Exatamente. No intercâmbio, eu imagino que seja muito mais difícil mesmo. Muito mais. Mas também muito mais prazeroso, assim, entende? Por conta dessas satisfações todas que a gente tem, dessa ligação toda que a gente tem, assim, sabe? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente que lida com o que a gente faz, igual você com a agência de viagem, um guia, cara, a gente tem que gostar de gente. Primeiro passo é gostar de pessoas. Se você não gosta, eu tive um sócio aqui até 2020, ele odiava lidar com os pais. Cara, você tá no lugar errado, entendeu? Não pode, entendeu? A gente tem que gostar e tem que ser feliz com o que a gente está fazendo, né? Porque se não gosta, vai fazer contabilidade, entendeu? Vai ficar dentro do escritório lá quietinho, tem essas opções. Mas pro turismo, você tem que gostar de falar, você tem que ser comunicativo. Tô errado, professor? Perfeito, Juliana, perfeito. Nossa, que aula. Muito. Eu vou deixar a Silvia fazer a pergunta primeiro, depois também. Silvia. Você vai ter horário, né? Bom. Não, tá tranquilo. Vamos lá.
Bom, eu, como sempre, sou fã de tudo isso, né? A Isabel já me conhece, eu gosto. E eu fico olhando, cada vez que traz alguém falando assim, eu vou me entusiasmando, escutando. Eu fico pensando o seguinte, que é aquilo que a gente já falou. Quando a gente faz o que gosta, a gente resolve os perrengues, né? Então, a gente faz isso. E a minha pergunta é assim: eu tive uma filha minha fez até intercâmbio, ela foi para Toronto, ficou um mês lá, por conta dela, ela pagou, quando ela estava trabalhando, ela pagou, amou de paixão. Agora eu, assim, a gente é a geração dos pais que vai pagando, fazendo e vai deixando. Eu acho que assim, quando eu olho, eu fico tão feliz de ver que essa parte da terceira idade agora está sendo valorizada e está tendo, tá inserindo esse pessoal. E eu assim, eu fico olhando, já olhei vários, sabe? Eu falo assim, gente, acho que eu vou conseguir uma hora fazer o que eu quero, que é isso aí. E dentro disso eu pensei o seguinte: e o turismo voluntário, por exemplo? Ele tem, assim, eu já estou com 60 anos, tá? Então, assim, a idade, às vezes, ela tira da gente, às vezes, um pouco o sonho de algumas coisas, mas muitas não. Então, assim, eu não sei se o voluntário eu poderia me encaixar com essa idade, mas eu sinto muita vontade de fazer, sabe, isso. Conhecer outro tipo de realidade para a gente dar até mais valor. Eu falo que o turismo voluntário, o intercâmbio voluntário, né, que a gente fala que é o volunturismo, né, não tem idade para fazer, tem que ter disposição para fazer. Quando a gente fala de disposição, assim, eu estive na África do Sul visitando os projetos lá que a gente trabalha. São vários. Então, tem com pessoas, com adultos, com crianças, com animais. E foi uma experiência muito bacana, porque na época que eu fui visitar e tive a oportunidade de ficar alguns dias em alguns projetos. E na época eu não tinha nem filho ainda. E eu com uma outra brasileira indo no voo, e eu falei assim, isso não vai ser para mim. Eu acho que eu vou gostar dos animais, vou gostar de ver lá o bebê-leão, tinha um com tubarão branco. Aí ela veio para mim e falou assim, quando a gente voltar, a gente conversa. E eu paguei minha língua com força, porque chega lá, quando você lida nos projetos com pessoas, eu falo assim, gente, não existe depressão depois de um trabalho voluntário. Não existe. Porque na época, minha mãe falou assim comigo, nossa, se prepara psicologicamente, porque você vai ver muita coisa. Eu fui no hospital de criança aidética, você vai ver muita coisa. E não, você chega lá e você vê que as pessoas estão bem. Então, você vê essas pessoas com um monte de necessidades, criança carente, e as pessoas são felizes, muito felizes, muito felizes. Tanto quem está no projeto, quem ajuda os projetos, né, os voluntários, quanto quem está sendo ajudado. E parece que eles estão ali para ajudar, é a gente, é quem busca ajudar, sabe? É uma troca assim que eu nunca vou me esquecer na minha vida, sabe? Então, assim, não tem idade. O que eles pedem é que tenham inglês, um pouco do inglês, é um inglês intermediário. A gente tem um programa que eu até tentei lançar agora que acontece na África do Sul, na Cidade do Cabo, que é o 45+, que visita alguns projetos e estuda o inglês, tipo 15 dias, não é um negócio longo, não. Mas que você pode ir para visitar os projetos, aí eles botam assim, visita vinícola, tem um monte de coisa legal para fazer, você estuda o inglês e visita algum projeto voluntário. E se tiver disposto, por que acontece com o voluntário? O voluntário não dá para você escolher o que você vai fazer. Então, por exemplo, assim, se chegar lá, tá precisando limpar o chão, você vai ter que limpar o chão. Claro que eles botam dentro das idades, porque eles sabem que tem, claro, o menino mais novo tem condição de limpar o chão, o mais velho não tem tanta condição. Mas eu amo limpar. Então tá ótimo. Você tem que ser pau para toda a obra, porque é dentro da necessidade deles. Mas, assim, é um programa sensacional. Eu acho que todo mundo tinha que fazer um voluntário uma vez na vida, porque eu voltei de lá me questionando assim, por que eu tenho uma televisão?
Por que eu tenho isso? E eu reclamo de uma dor de cabeça. Qual é o problema que eu tenho perto dessas pessoas? A gente não tem problema nenhum. O voluntário serve para isso. Você vê que você não tem problema, entendeu? E te dá um soco na cara, porque você vê que quem tem, não, tá bem. E a gente reclama, parece que quanto mais você tem, mais você reclama, sabe? Então, assim, é muito mágico. A gente tem na Namíbia, na África do Sul, a gente tem, eu acho que na Tanzânia, a gente tinha no Peru, mas parou de ter o projeto do Peru, que era muito bacana, e a gente tinha na Índia também, mas também parou com o projeto da Índia. Mas o que a gente mais manda é para o da África do Sul. Justamente pela... E a África do Sul é mágica, assim, é muito bonita. Eles gostam muito dos brasileiros também. Todo lugar que eu falava que era do Brasil, a gente era muito bem recebido. Eu comi muito bem, eu bebi muito bem, bons vinhos. E o custo de vida é baixo lá também. E parte do valor que você paga no voluntário é para o projeto. E tem gente que acha assim, eu estou indo ajudar, então é de graça? Não, filho, não é de graça. Você está indo ajudar, ninguém vai ficar te bancando. Então, o que você paga é pela acomodação, pela alimentação, entendeu? Que já tem toda uma organização para receber esses intercambistas. E lá dá muito assim, muito sueco, muito alemão, que esses países nórdicos, eles estão acostumados a descer para ajudar. E é uma pena, porque aqui no Brasil a gente tem bons trabalhos voluntários também, mas o português bloqueia muito os gringos virem para cá ajudar. A gente tem a situação, no Sul principalmente, a gente tem boas referências de trabalho voluntário, mas a gente não consegue trazer o gringo para cá por causa do bloqueio do idioma, entendeu? Que é ruim. A África do Sul tem a vantagem do inglês, né? Mas você querendo, Silvia, pode falar que nós estamos aí para ajudar, para te entregar esse sonho. Aí, tá na minha cabeça já que eu vi no Brasil, tem muito no Nordeste, tem Nordeste, Amazônia, tem esse trabalho. Às vezes eu poderia até começar daqui, sabe, passar aqui e depois ir para lá, porque ali é um combo, entendeu? Por exemplo, eu acho bom eu sonhar, porque assim não acaba, sabe? Sonhar, como a gente está sonhando, a gente está se projetando e eu corro atrás. O que eu percebo muito é isso, assim, a gente percebe que os maridos vão virando camisolões e aqui meu público é feminino, dessa idade. Então, a gente vê 60, 70. Esses dias mesmo, o grupo que eu estou embarcando para o Chile agora são 27 senhoras. Aí uma falou assim, eu posso levar meu marido, a outra, Deus me livre, aquele traste atrás de mim. Eu não quero levar ninguém resmungando atrás de mim, não. E elas vão entre elas mesmo, entendeu? A turma de senhoras tem um homem, você acredita? São 26 coisas, tem um homem, olha só como é. Assim, elas estão muito mais, tem muito mais disposição, assim, sabe? São demais, é emocionante de ver. Maravilha, te agradeço muito, viu? Igualmente. Pode falar, Isabel. O que mais que eu tenho que fazer? Eu estou acumulando uma série de perguntas. Eu vou vendo o nível das dúvidas da turma e depois a gente conversa. Vamos passar para o Felipe. Pode falar, Felipe. Boa noite a todos. Boa noite, é o Felipe aqui de Barbacena está falando. Tudo bom, Felipe? A minha dúvida é como é que funciona essa questão do idioma? Eu queria saber se a ACI tem alguma necessidade de credenciamento, a pessoa tem algumas situações que a gente tem que se preparar, né, fazer um curso de inglês antes, né, porque tem uma questão da gente já chegar lá, já pede, né, um nível de fluência para falar inglês naquele idioma. Aí eu queria saber se tem alguma questão, se tem escolas que são credenciadas, ou como é que você faz essa questão do pré-requisito, né? Não sei se eu consegui explicar. É porque assim, aqui na minha cidade tem um centro de língua, que eu faço até curso de inglês mesmo. Sim, né? Faz inglês aí em Barbacena. Isso. Tá. E eu já estou praticamente 4 meses, né? Fazendo curso de inglês com ele. E ele já até falou que no final do curso, que são 3 anos, eles ainda vão tentar eu não sei se vai conseguir uma agência de intercâmbio, porque eles estão buscando uma parceria para conseguir fazer intercâmbio para os alunos aqui da cidade. Entendeu? Então, eu queria saber mais como é que funciona essa questão se tem algum credenciamento para instituições internacionais que eles têm que fazer esse curso antes de
ir para o destino. Entendi. Aí você diz em relação a ser guia lá, você diz? Não. É intercâmbio mesmo. Porque assim, a gente igual eu quero fazer intercâmbio no Canadá, mas tem um pré-requisito que eu preciso pelo menos 6 meses. Deixa eu explicar uma coisa, olha só. Quando a gente fala em fazer um intercâmbio lá fora, por exemplo, eu quero ir estudar o inglês. Você não precisa ter nível nenhum de inglês. Você pode ir iniciante, tá? Você pode ir zerado. Você vai chegar lá, no primeiro dia de aula, você vai fazer uma prova de inglês, vai entrar no nível e vai estudar o inglês. Então, se você for iniciante, você vai entrar lá no iniciante. Esses cursos costumam ter, assim, 10 níveis diferentes. E eles estão acostumados a trabalhar de uma forma diferente que a gente está acostumado a trabalhar aqui. Eles focam em fala, em escrita, em ouvido e gramática. Então, eles focam todos, porque tem nacionalidade que fala muito bem, mas não escreve. Então, por exemplo, o japonês, ele escreve muito bem, mas ele não abre a boca. O brasileiro consegue aprender a falar melhor, mas ele não é bom na escrita. Então, eles focam nas aptidões para você poder ter sucesso no seu curso de idiomas lá fora. Para quem pensa em trabalhar, é que a gente fala que o ideal é que tenha um inglês intermediário. No Canadá é a parte, mas se a gente fala, vamos botar aí a Irlanda. Eu já tive gente que eu mandei para a Irlanda com inglês quase que nenhum. E o sujeito trabalhou lá. Chegou lá na primeira semana, a pessoa estava trabalhando. Porque lá na Irlanda não te exige inglês. Te exige, você tem que estar fechado 6 meses de curso de inglês lá para você poder estudar. Mas você concorda comigo? Eu tive uma menina que tinha um inglês ótimo, mas a menina não tinha. É a mesma coisa aqui. Aqui a gente não tem gente, que às vezes a pessoa é tão inteligente, mas a pessoa não trabalha, porque ela não tem aquela... E às vezes eu tenho menino, eu tive um que falou assim, eu arrumei um emprego de pintor lá, e eu tava pintando lá na Irlanda, e o cara falou assim, mas você tá pintando tudo errado. Ele falou, nunca tinha visto um pincel na minha vida. Eu falei para ele que eu pintava no Brasil. E aí eu falei, mas o pincel do Brasil é diferente. E o cara me ensinou a pintar, e eu comecei a pintar. Eu tava ganhando 30 euros a hora como pintor. A gente tem uma CI lá na Irlanda que recebe os meninos. E eu fiz uma live com ela, depois se vocês quiserem rodar lá, tem uma live minha, ela falando exatamente isso, que assim, tem gente que às vezes fala assim, mas eu sou formada em direito e eu quero ir lá trabalhar. Filho, se o seu inglês é aqui, você vai trabalhar aqui, independente do que você faça. Não adianta você virar para mim e falar assim, eu quero ser garçonete. Não, se você não tem inglês, você não vai ser garçonete, mas você pega o pedido dos outros. Você vai trabalhar na cozinha, você vai lavar a louça quietinho lá dentro, ok. Mas atender ali do lado de fora, você não vai conseguir. Então, assim, é simples. Assim, quando eu trabalhei num hotel nos Estados Unidos, que eu fui para o Ritz-Carlton, eu passei por uma entrevista aqui no Brasil para ir. E na época eu já tinha inglês, então eu fiquei na entrada do hotel, tinha uma árvore de Natal, eu ficava na entrada falando boa tarde, boa noite para todo mundo que entrava. Chama Lobby Ambassador. Tinha uma parte, eu falava welcome to Ritz-Carlton, welcome, ficava em pé ali o dia inteiro, falando boa tarde, boa noite para todo mundo que entrava. Mas eu já tinha inglês se a pessoa chegasse para conversar. Quem não tinha foi ser housekeeping, foi arrumar quarto lá dentro. No housekeeping você vai chegar, a galera tá falando espanhol, porque é lá a galera que trabalha, geralmente é o pessoal mais que fala espanhol, os mexicanos que foram para lá, então é diferente, a gente percebia isso que era diferente. Mas assim, por exemplo, essa dona da CI da Irlanda, ela falou assim, eu cheguei na escola, eu não tinha inglês, e eu comecei a fazer brigadeiro na escola, e eu vendia brigadeiro para os brasileiros. E eu comecei a ganhar dinheiro com isso, e enquanto isso eu peguei um trabalho voluntário. Ela falou que ela fazia um trabalho voluntário, e na hora que ela pegou um inglês melhor, ela foi com a carta de recomendação do trabalho voluntário em busca de um emprego melhor. E ela conseguiu um emprego muito melhor, porque ela já tinha um inglês melhor e tinha referência. Porque quando você chega no país lá fora, você tem a dificuldade da referência. Eu não conto a referência daqui. Então, ela foi esperta em conseguir isso. O brigadeiro ajudou ela a se manter e ela conseguiu fazer isso. Então, assim, é ser virão lá fora. Porque quando a pessoa vai trabalhar, eu não vou te pegar pela mão e vou te levar lá e falar, olha, você vai bater de porta em porta. Olha, você que vai procurar... Cara, é você por você. Eu vou te fechar um curso de idiomas e uma acomodação.
vou botar um transfer para te buscar no aeroporto, ponto final. Agora, se vai chegar lá, você vai querer trabalhar, você não vai querer trabalhar, aí é contigo. Eu não posso pegar e te pegar pela mão e te botar para trabalhar, entendeu? Então, assim, eu tenho meninos que vão e se dão muito bem. E quando eu falo meninos, é de várias idades, entendeu? Que se viram e que não voltam nunca mais. Eu tenho menino que eu mandei em 2007 para lá até hoje. Entendeu? Que não voltou. Pegou a cidadania e arruma um, e casa com o outro, e arruma confusão lá e fica, entendeu? Então, assim, dá para fazer? Dá. Mas depende de você, não depende da gente aqui, entendeu? E eu falo muito com os meninos, falo, ó, faz curso de garçom, o Senac oferece uns cursos de garçom, esses cursos de barista. Vai pegando essas coisas aí, aprendendo, porque é esse trabalho que você vai fazer. Às vezes eu tenho uns narizes em pé aqui, eu faço faculdade de fisioterapia, eu quero ser fisioterapeuta. Desiste, você vai lá para trabalhar num restaurante no início e pega a boa se você conseguir algum emprego ali lidando com o público, que muitas vezes é onde... quando eu trabalhei nos Estados Unidos, eu comecei nesse emprego e eu arrumei um segundo dentro de um bar. Eu falava que o bar era o bar do hotel mesmo, que funcionava. Eu falava que eu era water girl. Eu servia água e pão e limpava a mesa. Chama busser. Eu ajudava a garçonete, mas eu não era garçonete. A garçonete ganhava mais que eu. Depois eu fui melhorando, o cara foi vendo que eu estava entendendo, tinha que entender de vinho. Eu comecei a estudar sobre vinho e aí eu consegui. E aí era ótimo. Tinha noite que eu fazia $500 a noite a gorjeta. E foi uma experiência muito grande. Eu voltei com uma graninha bem arrumada em quase 5 meses lá. Mas partiu de mim, entendeu? Quem se virava nos 30 era eu, entendeu? Ninguém faz pela gente, né? Perguntas? Muito bom, Juliana. Estou encantada. Vamos lá. Vamos falar sobre o operacional da agência. Você já deixou claro para a gente que a CI, a franquia, ela opera todo o produto, né? Então, ela vai fazer o contrato lá com as escolas, vai fazer contrato lá com as casas que vão receber esses intercambistas, vai ter o lado do aéreo, enfim, é como se fosse uma agência emissiva, só que com o perfil do intercâmbio. Exatamente. Essa proposta do educacional e do trabalho, né? Exatamente. Agora, o quanto que você consegue personalizar ou não consegue? Porque você falou algumas coisas tipo, olha, eu já tenho os meus contatos lá na Austrália, no Canadá, deu algum BO, eu já sei para quem eu ligo, eu já procuro ali uma cidade menor, porque o perfil de Juiz de Fora é assim. Então, conta um pouquinho para a gente o quanto que você consegue personalizar desse produto que você vende. Além disso, a gente sabe que, assim, para se vender um produto de intercâmbio, você tem que ter muito conhecimento. Você deixou isso muito claro também. Não só o conhecimento da documentação, que, pelo visto, em alguns países é muito burocrático, até mesmo a questão das manhas em si, né? Olha, como que vai funcionar essa questão da escola? Imagino que deve ser também uma questão, uma dúvida de muitos pais, a questão de equivalência do ensino aqui no Brasil, equivalência do ensino fora, cada país deve ter um sistema. Então, assim, sem dúvida, o conhecimento e a experiência que você traz no intercâmbio, ele é fundamental para o funcionamento da agência. Mas me fala um pouquinho também sobre essa assessoria que a CI dá nesse sentido. Como é que funciona? Quando a gente entra na CI, a gente tem uma intranet. Então, essa intranet é um sistema da CI que eu pago mensal por ser franquia. Eu pago tanto o sistema quanto a taxa de marketing que a CI cobra da gente. E, com isso, a gente tem uma academia CI. Então, essa academia são os cursos que nós, quando vamos trabalhar na CI, somos obrigados a fazer. Então, a CI está sempre reciclando a gente. A gente tem palestras, a gente tem treinamento. Então, assim, a CI nos leva a São Paulo 2 vezes por ano. Agora, dia 20, tem um outro encontro lá, onde eles trazem esses fornecedores. Então, os caras vêm aqui falar para a gente. Porque toda vez tem uma novidade. E a gente não fica a par de tudo, sabe? É muito difícil, assim. A gente, pós-pandemia, a gente passou a ter um grupo de franqueados de WhatsApp que ajuda muito, porque às vezes a gente pergunta, eu tô com uma demanda aqui do menino que quer jogar futebol na Inglaterra. Alguém lembra de alguma escola que faz? E aí também a gente se ajuda, mas a intranet nos ajuda nesse processo. Então, assim,
a gente faz os orçamentos, tudo que a gente faz, a gente tem um sistema, chama CIGO, que é tudo acoplado ali. Então, por exemplo, assim, o cliente senta, a gente vai fazer um cadastro dele, fez o cadastro, a CI já tem acesso àquele cadastro, e ali eu já puxo, Canadá, curso de idiomas, 4 semanas, aí me dá uma coleção de escolas no Canadá, em Toronto, por exemplo. Então, isso a gente vai aprendendo, porque a gente já tem o sistema e o sistema que dá os valores para a gente. Ali já monta um orçamento da CI prontinho para a gente poder entregar para o cliente. Entendeu? Então, é a facilidade da franquia, né? Porque muita gente me pergunta assim, nossa, mas por que você tem a franquia? Porque acaba que a franquia, ela come muito da nossa comissão. Tem gente que às vezes fala assim, pô, você poderia ter a Juliana Intercâmbio, eu já tenho know-how, tenho know-how do fornecedor e tudo. Só que é muito mais do que isso. A gente precisa de um respaldo. A CI tem um contrato que os pais assinam na hora que eles fecham aqui. O contrato é imediato, sai com tudo certinho, que é um jurídico muito grande, que a franqueadora te dá, né? Que a gente precisa ter, tá protegido. A gente tem as formas de pagamento que eles fazem também, que aí parcela em tantas vezes, tem um monte de forma de pagamento que a gente consegue repassar isso para o cliente. E quando tem um operacional envolvido, por exemplo, high school, o menino fechou intercâmbio comigo sábado, vai para o Canadá. Aí assinou contrato, a gente tem uma prova de inglês que a gente aplica no menino para ir, tudo. E aí agora a CI manda um link para ele do operacional que ele tem que fazer, que é o application, que é o dossiê que ele vai ter que preencher. E essa parte aqui eu dou muita sorte, porque as meninas que trabalham comigo aqui na loja estão comigo há muitos anos. A Tereza, que me cuida comigo, ela está comigo desde 2010. Então, isso é muito bom, porque ela ela também caminha comigo ali bem, porque eu fico vendo as franquias que tem funcionário novo que fica doidinha, entendeu? Porque você não pode deixar na mão do funcionário. No meu caso aqui, é muito mais leve essa questão. Mas, assim, a gente cria um grupo de WhatsApp com os pais, que fica eu, o pai, a mãe, a Tereza, e ali o menino, e ali a Tereza já começa, preciso que preencha isso, exame médico, isso, e o sistema da CI vem junto, ajudando. Então, na hora que o menino termina, ele submete, o próprio menino submete, já vai para o operacional, que já vai para o fornecedor. Então, esse sistema que a CI fez é unificado, inclusive com o fornecedor lá do Canadá, entendeu? Então, assim, eu, por ter acesso aos fornecedores, é exceção da exceção, porque a CI nem gosta que faça isso, sabe? Porque eles falam assim, imagina, são 100 lojas, imagina se 100 lojas ficam enchendo o saco do tiozinho lá na escola no Canadá, entendeu? Não funciona. Apesar de ser um monte de escola, um monte de loja, não funciona assim. Então, tudo que a gente tem que pedir, a gente pede via matriz. Então, a gente abre, eles chamam de ticket, um chamado para a matriz, e a matriz consulta. Num caso como esse, se você não tem nem inglês, não precisa. Você vai mandar em português, estou aqui com uma consulta de tal. Aí eles vão mandar lá para o fornecedor vai responder. Aí eles vão e mandam para a gente. Eles acabam mandando para a gente em inglês. Mas hoje em dia, com o Google Tradutor, você consegue se virar nos 30, né? Se não tiver o inglês, né? Mas, assim, é tudo muito amarradinho, sabe? Eles não deixam passar nada, assim. Tanto, até mesmo as formas de pagamento hoje em dia, a CI não deixa nem a gente receber. O cliente paga direto para a conta da CI e a CI nos paga uma comissão depois. Eles amarraram de uma forma, porque já de anos de experiência, às vezes franquia que fecha, e a gente lida, o que eu falo, a gente do turismo, a gente lida com valores muito altos, né? Eu fechei um intercâmbio sábado de 130 mil reais. Aí você vai falar assim, nossa, 130, que comissão maravilhosa. Não é, a nossa comissão é 1.200, 1.500 dólares. Quando é isso? Às vezes 1.200 dólares. Então é pouco. Se a gente for botar aí 6 mil reais no intercâmbio de 130 mil, perto do turismo que paga uma média de 10%, 14%, é muito melhor com o turismo do que o intercâmbio, entendeu? O intercâmbio acaba que paga menos do que o turismo. Mas aí a gente tem compensações, por exemplo, a gente fecha um seguro viagem, o menino que vai fazer high school, ele fecha 6 meses de seguro viagem, as meninas ficam doidas, porque o seguro viagem ele paga bem em relação, paga uma comissão boa, então a gente às vezes compensa uma coisa com a outra, sabe? Mas assim, na hora que a gente bota, por isso que eu vendo muito turismo aqui também, que eu falo assim que a gente tem que diversificar, né? Se você vende só sombrinha, não chove,
acabou sua vida, né? Então a gente aqui faz isso. A gente tem mês que meu turismo vai muito mais e tem mês que meu intercâmbio vai muito mais. Tem vezes que o intercâmbio não engrena, a gente fica ali tentando, porque o intercâmbio ele é amoroso. Assim, aqui em Juiz de Fora, principalmente. A Tereza, que trabalha comigo, ela trabalhava na CI de Ipanema. Ela fala: nossa, o carioca pega o telefone, liga e fala: eu quero mandar meu filho, tô mandando o pagamento, vou fechar. Aqui não. O menino vem, aí daqui a pouco vem o pai, aí na outra vez vem a avó, aí eles conversam, aí eles voltam de novo, aí eles... Não existe. Eu tive assim, sei lá, acho que eu vou contar um caso da minha vida da mãe que chegou aqui, sentou, passou uma tarde, fechou o intercâmbio. Eu já tive, mas é muito raro, entendeu? A pessoa fica ali cozinhando aquilo ali, sabe? Então, o turismo já é mais engatilhado, entendeu? A pessoa pensa, você vê a Fernanda, ela tem as filhas dela, ela vai maturar isso. Quantos anos você vai maturar para fechar seu intercâmbio comigo, Fernanda? Então, Ju, tô aqui pensando se você vai parcelar aí para mim de não sei quantos anos. Parcela em 10 vezes, parcela em 24, a gente faz um boleto. Esse é o nosso perfil. Não é o carioca. Mas é isso. A gente faz muita ação aqui. Eu sei que não é uma ação imediata, entendeu? É uma ação que a pessoa matura para ir, pensa no caso. Aí eu falo assim: você fechou? Não conversa com os outros. Eu tenho uma cliente minha aqui, que é a Ana Paula Calisto, que ela sempre fala assim, não, ela foi comigo, ela mandou os trigêmeos dela para intercâmbio. Ela tem 3, mandou os 3 para os Estados Unidos. Depois ela fez um curso de idioma comigo em Nova York e ela fez um último ano passado para a França. Aí ela falou assim: eu conto para as pessoas e as pessoas falam assim: eu ainda vou fazer uma loucura dessa? As pessoas me chamam de doida ainda, sabe? Porque acha que a gente que faz ou que mandou o filho, a gente é doido. Entendeu? As pessoas ainda têm essa, sabe? Assim, e aí eu tive cliente que foi isso. Eu ouvi o fulano falou que não é para eu mandar minha filha, não, que isso é coisa de doido, que isso é maluco. Eu falei: eu tenho medo de mandar meu filho pro privilégio, eu não tenho medo de mandar meu filho pro Canadá, não, se desculpa. Entendeu? Mas se eu puder escolher entre um show no Rock in Rio e o Canadá, eu prefiro mandar pro Canadá. Entendeu? Tudo é prioridade, né? Claro. Mas, assim, em termos de segurança... Amei, Juliana, amei. Já estou aqui sonhando também com o meu. Tem muita coisa legal, gente. Depois você quer dar um slide, Isabel, que eu coloquei. Isso. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta, só para reforçar o que a Silvia comentou. Você falou também do voluturismo, né? Voluturismo. Que você também agencia, então, esse turismo voluntário pela CI. A CI também tem os pacotes específicos para o voluntário. Muito bacana. Isso é uma inovação, não é? Porque não foi sempre assim. Ou eu estou enganada? Porque a gente tem um trabalho voluntário, acho que desde 2010. Você vê, eu fui visitar em 2011, 2012 que eu fui. A gente já faz tempo, sabe? Só que a gente vê mais gente animando do que indo, entendeu? Tipo, nossa, eu acho muito legal, mas na hora do vamos ver mesmo de ir, pouca gente anima de fazer. E quem faz volta encantado com a experiência, entendeu? E as organizações que recebem sabem fazer muito bem. Assim, a Cidade do Cabo é mágica. Foi um dos países que eu fui... O África do Sul foi um dos países mais lindos que eu já visitei. Eu tinha voltado da Austrália. Eu falei: não vai me encher os olhos. Cara, eu gostei mais da África do Sul do que da Austrália, sabe? É muito legal, assim, e a gente aprende muito, e a gente, nossa, só tem a acrescentar, sabe? É um programa que é mágico, assim, vale muito a pena, assim. Mas a gente tem um monte, se vocês olharem no site da CEI, vocês vão ver que tem uma coleção de intercâmbio hoje em dia. Antigamente não tinha isso, né? Antes do ano 2000 não tinha isso. Mas hoje em dia tem para todos os gostos, entendeu? Todos os gostos, todos os bolsos. Eu tenho intercâmbio de au pair para ser babá nos Estados Unidos até 25 anos, que custa $500, R$2.500, você fica um ano nos Estados Unidos com passagem aérea. Tem que ter até 26 anos para fazer. Mas quem tem disposição e quer ser babá nos Estados Unidos, R$2.500 um programa desse, entendeu? Não, a gente tem a ideia de que é caro e não é. Esse abriu aí, né? Isso. Aqui tem uma... Eu dei um slide, se você quiser descer ele para mim. Aqui vai falando do grupo CI. A CI fala muito isso, Leader in Edutainment, que une educação e entretenimento. É a palavra mais falada aí, né? E a CI tem 3 décadas, então está há 35 anos no mercado. Pode descer. E aí vem falando das nossas marcas. A gente tem a CI Intercâmbio, que é a que eu tenho aqui. A gente tem para festa de formatura,
que é, na verdade, viagem de formatura, que a gente faz, viagens e festas de formatura. A gente tem o filho do dono da CI que faz essa parte, que entrou de frente com a Forma, que também era muito forte nisso, e a Maze faz isso. E a gente tem o Trilhas, que é o turismo pedagógico, né? Também a gente faz. E a BIP, que foi a que eu falei para quem quer receber. Entidades sem fins lucrativos, que é para estudantes universitários e recém-formados através de estágio no Brasil e no exterior. Então, são esses aí, o grupo CI, né? A gente está há 35 anos, pode descer. Mais de 100 unidades no Brasil e no exterior, maior empresa no segmento, nós somos os maiores do Brasil, né? E reconhecida mundialmente aí, né? Todo mundo que a gente fala CI lá fora conhece a gente pelo volume de meninos. A gente embarcou agora, foram 10 dias seguidos para o Canadá, para o high school. Foram uma média de 100 meninos por dia, durante 10 dias. Menino demais para estudar no Canadá, né? Pode passar. Aí vem aí as premiações, assim, ganhou um monte de premiação, melhor empresa de intercâmbio, top educação, viagem, Star Wars, a gente excelência em franchising, então aí vem as premiações que a CI oferece aí, que é por isso que nós somos líder de mercado, né? Pode passar. Aí vem os estágios, que foi aquela que eu expliquei aí, para quem eu não lembro quem foi que me perguntou. A gente tem essa opção que é uma opção para fazer estágio lá fora, remunerado na área. Geralmente é mais na área de exatas, de engenharia. Tá? Pode passar. A gente tem as viagens de formatura, né? Que é a Maze. Pode passar. Só um minutinho, Juliana. Tá me ouvindo? Tô. Estágio para guia de turismo. Tem. Conseguiria? Conseguiria. O estágio para guia de turismo, para o IAE. Depois passa para mim no WhatsApp, deixa eu ver o pessoal. Combinado? Tá bem, combinado. Agora, tem que estar disposto, porque eu já mandei gente para Sérvia e Montenegro, já mandei gente para a China. Não vai sonhando só com o Canadá nesse daí, não, que esse aí a gente manda para tudo quanto é canto do mundo. É para onde tiver uma empresa que te queira. Muito bom. Pode passar. Aí vem o turismo pedagógico, as viagens pedagógicas que a gente faz também, que aí é bem dentro do guia aí, né? Que a CI tem uma empresa que só cuida disso dentro do grupo CI. Pode passar. E aí vem as faixas etárias, né? Que a gente faz aí o portfólio de produtos. A gente tem os teens, que são de 7 a 17 anos. E aí vem dentro dos teens, né? Tem o intercâmbio teen, que é esse de férias. Tem o intercâmbio em família, que é esse que aceita acima de 6 anos crianças, que podem ir com os pais. A gente tem o high school, que é para fazer o ensino médio. A gente tem o Teen Experience, que é o ensino médio mais curtinho, dá para fazer até de 1 a 12 semanas. De 2 a 12 semanas, dá para fazer o Experience. E a gente tem para entrar nas universidades também. A gente tem o programa de CI Universidades, que é para fazer a mentoria para ingressar nas universidades do mundo afora. Quem está chamando aí? Vai lá, Ellen, pode perguntar. Eu estou vendo ali que adultos 30+, tem pós-graduação. Seria exclusivo, por exemplo, do grupo jovem adulto, também poderia tentar uma pós-graduação? Sim, você pode tentar uma pós. A gente tem um esquema para pós-graduação fora. Depende. Aí, quando você fala em pós-graduação ou curso de extensão, você já tem que ter um inglês intermediário para avançado, entendeu? Você vai entrar numa universidade. Entendi. Tendo inglês ótimo, tendo idioma ótimo, entendeu? Mas eles têm esse pré-requisito do idioma. A gente tem ele para Portugal. Tem gente que me pergunta assim, mas eu de Portugal. Mas as aulas em Portugal são ministradas em inglês também. Uma curiosidade interessante, né? Mas eles também ministram lá, porque como é Europa, a gente de tudo quanto é parte da Europa, então eles ministram as aulas em inglês, tá? A gente tem aí os cursos de idiomas para os jovens adultos, trabalhar e estudar, e as universidades, para quem quer fazer universidade fora, os 30+, que são cursos de idioma, curso de extensão, pós-graduação, intercâmbio em família, e os maduros, 60+, cursos de idioma, cursos combinados e intercâmbio em família. E aí vem os universitários, né, o ABIP, o estágio e o estágio no Brasil.
E aí aqui fala um pouquinho de formatura, mas não vou entrar nessa área, né? Mas a gente tem para viagem de formatura, né? E os roteiros pedagógicos aí no Brasil, que a gente também faz. Pode passar. Então, a gente fala aqui, essa apresentação a gente faz geralmente para as escolas, né? Que a gente tenta entrar nas escolas aqui em Juiz de Fora, na região. Inclusive, se vocês conhecerem, eu tô vendo aí que tem Barbacena, Muriaé, se tiverem alguma escola que vocês conheçam e que eu possa ir até aí, me falem que eu vou adorar ir visitar vocês. Eu faço uma palestra com os meninos, explico como é que funciona o mundo do intercâmbio. Para mim é sempre um prazer ir conversar com essa turma aí, porque muita gente não sabe nem por onde começar, né? Aí a gente chega para explicar mesmo como é que funciona. Pode passar. E aí a gente fala, tem mais de 50 mil pessoas impactadas pela viagem, né? Aqui tranquilamente eu já mandei mais de 1.000 pessoas, né? Com qual a gente embarca muitos, né? Nesses 20 anos aí já embarquei muita gente. Pode passar. E é uma afinidade de roteiros totalmente personalizados, né? Que a gente faz para as escolas. Pode passar. A gente tem mais de 200 escolas parceiras no Brasil. Aí vem aqui uns exemplos das escolas que a gente trabalha, né? Algumas escolas têm um pouco de medo da gente, por conta da high school, por exemplo, a gente tira o menino 6 meses ou 1 ano da escola deles, né? Escola particular, então nem todo mundo tem essa abertura, né? Mas outras você acaba deixando durante as férias e tudo. E aí, enfim, pode passar e, enfim, acabou. Aí vem a ECI, que é Líder em Edutainment, Educação e Entretenimento. Gostaram? Já estão pensando em abrir uma agenda de intercâmbio ou quer fazer intercâmbio? Eu aposto que eu termino com todo mundo querendo fazer intercâmbio. Com certeza. Eu acho que você conseguiu mais clientes do que novos concorrentes. Eu estou acostumada. Tem vezes que a Globo sempre me liga, TV Integração, vem aqui direto fazer reportagem. Cara, já teve umas 3 vezes que vieram repórter, depois eles voltam para eles orçarem. Não, a gente quer saber como é que funciona. Eu falo, já sei, já. Muito bacana, Juliana, mas é uma experiência também muito interessante, porque a gente reforça muito no curso de agenciamento o quanto que hoje, para se ter uma agência em qualquer setor, em qualquer ramo, você tem que ser um consultor. Você tem que ter muito entendimento, muito conhecimento, muita experiência naquele produto que você está vendendo. Então, para quem realmente se interessa pela ideia do intercâmbio, claro que não é uma virada de chave imediata, mas é um setor possível, até mesmo pelo suporte que as operadoras trazem para você, né? Então, isso também a gente... É que eu falo assim, é tomar um cuidado, tem muita gente que... às vezes eu vejo os franqueados reclamando da CI, porque a comissão às vezes é baixa. Eu falo assim, eu tô tranquila porque é uma empresa séria. O pagamento que for feito vai acontecer, porque a gente escuta muito fraude aí. Tanto de agentes de turismo que some, de operadoras que somem, que tipo, a pessoa às vezes pagou. Então, assim, eu sei a solidez que tem a CI, entendeu? Então, a CI está com um projeto de expansão para abrir franquias, até tem uma em Ubá também, que a Belíria, que abriu, que ela não tem loja física igual eu, mas ela atende. Tem que gostar do business, né? Como qualquer outro, mas é uma empresa sólida. Então, assim, eu falo, a CI é uma grife para mim, que eu sei que funciona, que o menino que eu mandar, se precisar, se der algum problema, nós temos para onde correr. E não basta só eu, Juliana, ter boa vontade. Eu preciso que tenham pessoas... A gente aqui não trabalha sozinho. Eu não vendo uma calça jeans que rasgou, eu vou lá e troco. Não é intangível, né? Então, é um produto muito complicado para que se der alguma coisa errada, eu preciso ter com quem contar. Então, eles oferecem, como eu estou te falando, vários treinamentos, né? A gente está sempre aperfeiçoando, sempre treinando, sempre chega novidade e funciona bem, né? Funciona. Eu pelo menos, não tenho o que reclamar, não. Eu gosto muito dessa área. Não me deixo fazendo outra coisa. A gente vê que tem muita realização, muita felicidade naquilo que você faz. Parabéns aí pelo seu trabalho. Que aula incrível que você trouxe para a gente. Muitíssimo obrigada. Pessoal, tem mais alguma dúvida, algum comentário? Me sigam lá nas redes sociais.
Ei, Isabel, como é que esse mundo é pequeno, né? Semana passada eu estava no fã, conheci a Tati, que trabalha com você, irmão. Ela comentou você aí. Falou muito bem de você. Estava lá junto. E agora tem essa oportunidade aí, dessa live maravilhosa aí, com muito conhecimento aí, tá? Parabéns aí. Ah, que bom, fico feliz. A Tati a gente estudou junto, a gente formou juntos, eu e a Tati. E trabalha comigo aqui, vende turismo pra caramba, mas não quer ouvir falar em intercâmbio. Ela é uma que ela fala assim, eu só quero ouvir as histórias, eu não quero, ela não toca no intercâmbio, ela não atende intercâmbio aqui, o negócio dela é turismo, e ela faz muito bem o que ela faz, mas ela fala, não me bota pra fazer isso, sabe? E eu já sou o contrário, o turismo não é muito minha praia, eu não tenho muito saco pra lidar com turismo, então é realmente você se encontrar, né? Uma área que a gente tem que saber qual é a nossa mesmo, né? Qual é a nossa praia. Isso mesmo. E a experiência te traz todo o conforto nessa área, né, Juliana? Exatamente. Muito bom. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Em breve eu vou estar colocando essa nossa live lá no YouTube, divulgando para os demais alunos. E foi muito bacana mesmo esse momento. Precisando, pode me chamar que eu estou aí às ordens. A gente pode fazer um específico de um lugar só, o que vocês quiserem, nós também. E eu vou ver um esquema legal de guia. Eu acho que deve ter sim. Vou ver se a Bia faz e eu mando para vocês. Isso, faz um catacata aí das opções, só para eu exemplificar para os meninos. Vai ser bem interessante. Então tá bom, então. Muito obrigada, grande abraço. Valeu, João Vitor. Valeu. Hoje também a gente está encerrando o curso, Juliana. Esse é o nosso último encontro síncrono. Essa turma já está com a gente há 1 ano e meio. Olha que legal. Já viajamos juntos, já fizemos algumas atividades práticas profissionais também bem interessantes. E hoje está sendo o nosso último encontro síncrono. Espero que todos tenham gostado, não só da noite de hoje, mas também do curso como um todo. Espero encontrá-los aí em outros momentos. É claro que a gente ainda se encontra online, tá, pessoal? Mas um grande abraço para todos que estão aqui. Boa sorte para todos aí, gente. Precisando aí, é só me chamar aí que eu tô aí para ajudar. Tá? Um abraço, boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, boa noite, boa noite. Boa noite. Valeu, Isabel, valeu, Juliana. Valeu, Um abraço. Amei.